A paz de Deus a todos. Vim fazer um pequeno vídeo explicando sobre intervalo, que é no sexto módulo do MTS. Espero que possam ajudar um pouco na maior compreensão sobre essa teoria aí. Então vamos lá. Intervalo aí diz que é a distância entre dois sons. O que seria a distância entre dois sons? É o espaço entre uma nota e a outra, tá? Aí chamamos de intervalo. É o espaço entre elas, tá? Então aí, são chamados de intervalos ou saltos de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Por que que fala que é intervalos ou saltos? Porque é a distância entre uma nota para outra, nós chamamos de segunda, de terceira, de quarta. Aí no exemplo aqui, ó, do dó pro ré é a distância de segunda, porque ó, 1, 2. Do dó pro mi, 1, 2, 3. Do dó pro fá, 1, 2, 3, 4. Então nós chamamos de intervalo do dó pro ré de segunda, do dó pro mi de terceira, de dó pro fá de quarta. E assim vai. Por isso que nós chamamos de intervalos ou saltos, tá? Os intervalos acima de oitava, nona, décima, décima primeira, são chamados de intervalos compostos, porque ultrapassa ali, né, uma oitava. Agora nós vamos falar sobre semitom. O que é semitom? Semitom é o menor intervalo entre dois sons que se utiliza na música ocidental. O semitom é a mesma coisa que meio tom. Pode ver que está entre parênteses aqui, ó, meio tom, tá? Então, semitom ou meio tom é a mesma coisa, tá? Os semitons podem ser diatônicos ou cromáticos. Então, nós sabemos que o semitom é o menor intervalo entre dois sons. Nós aprendemos aí sobre o intervalo, que o intervalo nós temos de segunda, de terceira e de quarta, que é a distância entre uma nota para outra, né? Então, aqui, ó, do dó pro ré, né? Ou do dó pro mi, e assim vai. Então, esse é o intervalo. Agora, o semitom está falando que é o menor intervalo entre eles. Qual seria? Da nota natural para a nota alterada, tá? Que tá com o acidente. Então aqui, ó, seria o semitom da nota natural para a nota alterada, tá? Isso é semitom, é o menor intervalo entre eles, tá? Que seria assim. Aí aqui fala sobre semitom diatônico. O que seria o semitom diatônico? É formado por notas de nomes e sons diferentes. Temos exemplo aqui, o sol natural para o lá bemol. Então, ó, tem nomes e sons diferentes. As notas têm os nomes diferentes e os sons também são diferentes. E isso é semitom, tá? Então, semitom diatônico é notas de nomes e sons diferentes. Então, ali tem um exemplo do sol pro lá bemol, ó. É semitom, tá vendo? É o menor intervalo entre uma nota para outra, tá? Então, o sol tá aqui e o lá bemol tá aqui. Então, são nomes de notas diferentes, tá? E são sons diferentes também. Se você apertar aqui é um som e apertar aqui é outro som, tá? Agora aqui, semitom cromático é formado por notas de nomes iguais e sons diferentes. Aí temos exemplo aqui, ó, sol e sol bemol. Os nomes são iguais, têm a mesma altura, né? Assim, aqui. Mas uma é bemol, então ela muda a altura dela. Vai ser sol natural e o sol bemol. Ela tem só o nome igual, mas são sons diferentes. Então, ó, sol natural e o sol bemol. Tem, ó, alturas diferentes, tá vendo? São o mesmo nome, mas altura diferente. Então, esse som é diferente desse. Por isso que fala que é formado por notas de nomes iguais, mas são sons diferentes, tá? Então, aqui, ó, é um semitom cromático. Quando tiver o mesmo nome, mas os sons diferentes, é semitom cromático. Pode ser que lá e lá bemol, ou si e si bemol, isso é um semitom cromático. Tem nomes iguais, mas os sons são diferentes. E quando tiver, por exemplo, lá aqui natural e si bemol, aí é diatônico. Tem nomes e sons diferentes, tá? Espero que tenha entendido sobre o que é semitom aí. Agora nós vamos falar sobre tom. O que é tom? Tom é um intervalo de som formado por dois semitons.
Então, nós sabemos que o quê? Que o semitom é o menor intervalo entre dois sons, que seria o quê? Esse intervalo aqui, ó. Isso é um semitom, do nota natural para a nota alterada, né? Isso é um semitom. Para me formar um tom, eu preciso de 2 semitons. Como eu faço isso? Aqui eu tenho um semitom. Daqui para cá eu tenho mais um semitom. Então são um semitom mais um semitom. Aqui eu tenho um tom, tá? Então, o tom ele é um intervalo de som formado por 2 semitons. Toda junção de 2 semitons vai dar um tom. Aí temos aqui o exemplo nessa tabelinha aqui, ó. Igual eu expliquei, do do pro do sustenido, nós temos um semitom. Do do sustenido pro ré natural, mais um semitom. Então tem 2 semitons aqui. Juntando o tom do do pro ré, eu formo um tom, tá? É a mesma coisa do aqui, do ré, ó, do ré pro ré sustenido, eu tenho um semitom. Do ré sustenido pro mi natural, eu tenho mais um sustenido. Perdão, mais um semitom. Então, um semitom aqui e um semitom aqui. Então, são 2 semitons que eu vou ter. Juntando do ré pro mi, eu tenho um tom, tá? Vamos ver aqui, ó. Do ré pro mi, eu vou ter um tom. Porque eu subi um semitom e desci outro semitom. Então, eu tenho um tom. Então, toda junção de 2 semitons, você forma um tom, tá? É isso que é tom. É um intervalo de som formado por 2 semitons, tá? Agora aqui olhando aqui nessa tabelinha aqui do mi pro fá e do si pro do não tem a teclinha preta, né? Onde que vai fazer a subida aqui do semitom e a descida. Então aqui do mi pro fá nós temos só um semitom, tá? Porque não tem essa tecla aqui, não tem essa alteração aqui. E mesma coisa aqui. Então, do mi pro fá é um semitom. E do si pro do é um semitom também. Tá bom? Vamos lá. O intervalo uníssono são 2 sons de mesma altura. Podem ter nomes de notas iguais ou diferentes. Então, quando nós chamamos de intervalo uníssono, nós só temos intervalo da mesma altura. Ele vai ser assim, do e do, ou aqui ré e ré, ou aqui mi e mi, tá? Isso é um intervalo uníssono, tá bom? Quando nós temos notas, tem a mesma altura, mas notas diferentes, como tá falando aqui, ó, vai ser o enarmônico. O enarmônico, ele é um intervalo uníssono, mas com notas de nomes diferentes, tá vendo? Eles vão ter a mesma altura no teclado, mas vão ser notas de nomes diferentes. Então é chamado de enarmônico, ó, tá até aqui, tá? Então como seria aqui, ó, do sustenido e ré bemol, ó. Eles têm a mesma altura no teclado, ó, do sustenido e ré bemol, mas eles têm nomes diferentes. Ele tem a mesma altura, mas nomes diferentes. Então, esse é chamado de intervalo enarmônico, tá? Ele é um intervalo uníssono, tá? Porque ele tem a mesma altura, mas, porém, tem nomes de notas diferentes. Então, nós chamamos de intervalo enarmônico, tá bom? O intervalo pode ser melódico ou harmônico. Melódico quando as notas são ouvidas ou tocadas sucessivamente. O que seria isso? É uma nota após a outra, tocada uma nota primeiro, depois a outra. Por exemplo, do, ré, mi. Então isso é um intervalo melódico, tá? Pode ser ascendente quando a primeira nota for mais grave. Por exemplo, começa do do, depois o ré, depois o mi. Então ela está ascendente, ela está subindo. Então é um intervalo melódico ascendente, ela está subindo. E descendente quando a primeira nota for mais aguda. Por exemplo, começa o do lá de cima.
do, depois o si, depois o lá. Aí então tá descendente. É melódico e tá vindo uma após a outra, mas é descendente porque tá descendo, tá? Harmônico, quando as notas são ouvidas ou tocadas simultaneamente, devem ser lidas de baixo para cima. O que seria harmônico? É tocada simultaneamente, é tocada junta. Duas notas, três notas juntas, você vai apertar elas juntas. Então é um intervalo harmônico, tá tocando ela de uma vez, tá? Aí aqui embaixo, ó, temos exemplos de intervalos melódicos e harmônicos. Aí aqui, como eu expliquei, do do pro ré é um intervalo de quê? De segunda, de terceira, de quarta. Aí nós vamos fazer a continha, ó. Do do pro ré é um intervalo de segunda, né? Do do pro ré nós temos o quê? Um tom, um semitom. Como que nós fazemos aquela ordem lá que eu expliquei agora há pouco? Do do pro ré nós temos dois semitons, né? Do subindo pro do sustenido e do do sustenido pro ré. Então, dois semitons formam um tom, né? Então, do do pro ré, nós temos um tom, tá? Então, é melódico isso aqui ou é harmônico? É melódico, que é uma nota primeiro, depois a outra, tá? É ascendente ou descendente? É ascendente, porque ó, veio o do primeiro, depois subiu pro ré, então é melódico ascendente. Mesma coisa aqui, ó. Do do pro ré bemol. Olha lá, ó. Do pro ré bemol. É intervalo de quê? De segunda, porque ó, do e o ré. É espaço, então é do do pro ré, intervalo de segunda. Mas é o quê? É menor, né? Porque tá subindo ali, menor intervalo, né? Então aqui, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho um tom, eu tenho um semitom, ou tenho meio tom e semitom é a mesma coisa, tá bom, gente? Aqui então tá, do do pro ré, vamos ver se é meio tom, um tom, semitom, como que é? Ó, do do pro ré bemol, eu tenho um semitom, ó, tá vendo? Tem um semitom, por quê? Porque é o menor intervalo aqui, ó, entre eles. Então, ou é semitom ou meio tom também está correto falar, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver. Do do pro ré, eu tenho meio tom, ó. Também está certo, como eu falei. Então, é melódico ou é harmônico? É melódico, que é uma nota primeiro, depois a outra, tá vendo? É ascendente ou descendente? É ascendente, porque ó, veio o do primeiro, depois o ré, tá vendo? Então tá subindo, tá? Aí aqui, ó, temos outros exemplos. Agora aqui, o lá e o fá, é melódico ou é harmônico? É melódico, veio uma nota primeiro, depois a outra. Mas é melódico ascendente ou descendente? Aqui já mudou. É descendente, porque ó, veio o lá primeiro, para depois vir o fá. Então tá desceu. Então é melódico descendente, tá? O intervalo do lá pro fá, vamos contar para ver quantos que dá? Lá, sol e fá. É o intervalo de terceira. Então tá certo, de terceira. Quantos tons eu vou ter aqui dentro? Do lá pro fá, vamos ver? Vamos lá. Do lá pro fá, ó. Um, dois. Tem dois tons. Tá vendo? Então, do lá pro fá, porque aqui, ó, do lá até o sol eu tenho dois semitons. Daqui do sol até o fá eu tenho mais dois semitons. Então, eu tenho quatro semitons aqui dentro. Mas dois tons, ó, porque eu preciso de dois semitons para dar um tom. Então, dois semitons aqui deu um tom. Mais dois semitons aqui deu outro tom. Então, eu tenho dois tons aqui, do lá pro fá. Vamos confirmar? Aqui, ó, dois tons, tá? E aqui é a mesma coisa, gente, ó. É o mesmo, é só fazer a mesma contagem, tá? Agora aqui já é um intervalo harmônico, ó lá. Por quê? Porque nós estamos pegando duas notas juntas. E aqui também, nós vamos tocar elas juntas. Então, nós chamamos de intervalo harmônico, tá bom? Agora, vamos fazer. Qual que é a distância, o intervalo entre elas? De quê? De segunda, de terceira? Aqui fala que é de terceira, mas vamos contar? Ré, mi, fá. Isso, é o intervalo de terceira. Agora aqui, fala que eu tenho um tom e meio. Vamos fazer a contagem para ver se tem um tom e meio mesmo? Então vamos lá, ré, mi, fá, né? Nós vamos fazer do ré ao fá. Então aqui, ó, do ré, aqui eu tenho um semitom, daqui
até o Mi eu vou ter mais um semitom. Então aqui eu já sei que eu tenho um tom, tá? E daqui pra cá é aquilo que eu falei, ó. Não tem a notinha aqui. Então, aqui só é um semitom. Do Mi pro Fá é um semitom. Então, nós sabemos que aqui eu tenho um tom mais meio daqui, dá um tom e meio, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Aqui, ó, um tom e meio, tá vendo? Então, é um intervalo harmônico de terceiro, que é né, a distância. E quantos tons tem aqui? Um tom e meio, tá? Deu para entender, gente? Bom, essa é uma pequena explicação que eu fiz para tentar a melhor compreensão sobre intervalos aí no sexto módulo. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho aí sobre essa parte. Tá bom? Que Deus abençoe o estudo de todos. A paz de Deus.